Será que você já venceu o medo de levar o seu dinheiro e a sua vida financeira para dentro de uma sessão de terapia? Para refletir sobre essa relação, elaborar partes dela, compreender os seus comportamentos financeiros e assim poder tomar decisões emocionalmente mais maduras sobre ele? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente reflete sobre dinheiro, mas não de um ponto de vista técnico e prático, e sim tentando entender como as suas emoções e as suas relações impactam a sua vida financeira e como o seu dinheiro também impacta o seu mundo interior. Eu quero trazer hoje para a conversa, aproveitando que estamos no mês das crianças, do Dia das Crianças, um assunto que pouca gente consegue perceber a relação entre as primeiras memórias sobre dinheiro e a infância. Será mesmo que as suas primeiras memórias sobre dinheiro são da sua vida adulta? Ou será que essas memórias formadoras de atitudes e de comportamentos financeiros não vêm de um outro ponto da sua história de vida? Você já pensou sobre isso? Inclusive, se você conhece alguém que pode se interessar por essa conversa, que pode ajudar a refletir e, quem sabe, encontrar formas de solução diferente para as questões que ela carrega, já encaminha esse episódio para ela, traz ela aqui para ela conversar e assim a gente pode enriquecer esse papo, essa conversa mais ainda. É muito comum, quando eu jogo essa pergunta, ela explodir a cabeça das pessoas. Olha só, se eu pergunto para você qual é a primeira memória que você tem sobre dinheiro, quase todas as vezes que eu fiz essa pergunta, as memórias que as pessoas me trouxeram estavam relacionadas com o primeiro salário que essas pessoas receberam e a forma que elas eram remuneradas pelo seu trabalho. Poxa, eu me lembro do meu primeiro salário, que eu comprei aquele sapato que eu queria, que meu pai não queria me dar. Aquele salário que eu juntei, comprei um livro, comecei a investir. E aquele dinheiro que eu trabalhei e eu juntei para fazer aquela viagem. Essas são as minhas primeiras memórias sobre dinheiro. O dinheiro que eu recebi como uma forma de remuneração por um trabalho que eu executei. É um dinheiro que veio através do meu trabalho, como remuneração de um trabalho que eu faço. Então, é o meu dinheiro, é a minha vida financeira e é a minha primeira experiência com dinheiro. Mas quando eu aprofundo um pouco mais essa pergunta e eu provoco um pouco mais, falando: você tem certeza que essa é a sua memória mais antiga sobre dinheiro? Será que você não tem memórias de outros tempos em que você não era uma pessoa geradora de dinheiro, que você não tinha uma remuneração que vinha através do seu trabalho e ainda assim você tinha uma experiência com dinheiro? E as pessoas param, pensam, refletem e dizem: gente, mas eu realmente tenho muitas memórias sobre dinheiro. Nossa, quando eu era adolescente aconteceu isso, quando eu era criança aconteceu isso, quando eu tinha 5 anos aconteceu aquilo, quando eu tinha 7 anos não sei o que lá das contas e a lancheira de não sei o que. A gente tende a achar que, como o dinheiro, ele é um objeto, ele é um recurso da vida adulta, toda a nossa experiência, as nossas atitudes, as nossas crenças e a forma como nós lidamos com o dinheiro, a forma como nós interagimos e nos comportamos financeiramente, vem praticamente da nossa vida adulta. Inclusive, o próximo episódio fica aqui, porque o próximo episódio a gente vai até mais para trás da biografia. Nesse a gente vai ficar só na biografia, mas tem mais coisa do que só aquilo que você viveu, como forma de você entender o jeito que você se comporta, a forma como você age financeiramente e como você lida com o seu dinheiro. Então tá. A maior parte das vezes, a gente entende que são as nossas vivências enquanto adultos que acabam moldando e estruturando as nossas atitudes financeiras. Mas quando a gente amplia o olhar, a gente começa a perceber que aquilo que aconteceu em
outros momentos em que eu não era uma geradora de renda, em que eu não tinha uma remuneração pelo meu trabalho e ainda assim eu tinha uma relação com o meu dinheiro de uma forma indireta, através dos meus cuidadores ao redor, das pessoas que estavam ao meu redor, também impactam e moldam e estruturam os meus comportamentos hoje como adulta em relação ao dinheiro. A nossa infância é o momento da nossa vida em que nós somos moldados na maior parte dos comportamentos automáticos habituais e que a gente faz sem perceber na vida adulta. Eu sei, tem alguns comportamentos que a gente só tem na vida adulta. Mas em relação ao dinheiro, a vida adulta não explica tudo. Ela não explica todas as formas de viver, de agir, de se comportar financeiramente, e muitas vezes a gente precisa ampliar o nosso olhar para incluir a adolescência e a infância e aquilo que nos aconteceu nesse momento da nossa vida para compreender por que a gente faz o que a gente faz. Na infância, é aquele momento em que nós somos moldados. Nós somos introduzidos à vida financeira de uma forma indireta. Às vezes a gente tem uma mesada, às vezes a gente vê os nossos pais agindo de uma determinada forma em relação ao dinheiro, e todas essas experiências acabam moldando a nossa infância, a nossa percepção, a forma como nós encaramos e lidamos com o dinheiro na vida adulta. Quer ver só? Eu vou dar um exemplo para você do que aconteceu comigo. Um dia eu fiz a minha linha do tempo financeira, em que eu peguei uma reta, risquei uma reta numa folha, coloquei nascimento, dia atual, nas duas pontas da linha e comecei a traçar várias idades dentro dessa linha. E eu comecei a colocar todas as memórias sobre dinheiro que eu tinha na minha vida, mesmo que eu não fosse a pessoa remunerada, mas ainda assim o dinheiro estava presente na minha vida o tempo todo, independente se eu tinha um salário ou não. Eu comecei a escrever sobre todas essas memórias e coloquei várias, várias e várias. E uma delas me chamou muito a atenção. Eu vou falar duas. Uma delas queria falar agora, que é quando eu era criança, o meu pai era autônomo. E tinha mês que ele tinha uma boa grana, tinha mês que ele não tinha. Na época em que eu era criança, a economia era extremamente instável. Então, ele, num mês, conseguia vender uma boa quantidade daquilo que ele vendia, no outro mês era um mês mais fraco e ele não conseguia fechar as contas de casa. E eu estudava numa escola que era uma das melhores escolas lá de Fortaleza, que é de onde eu venho. Então, quando tinha dinheiro, quando tinha bastante dinheiro, a escola estava paga, as mensalidades estavam pagas em dia. Mas quando não ia bem, quando o mercado, a economia não estava bem, meu pai não conseguia, né, gerar renda o suficiente para cobrir todas as contas, é óbvio que ele priorizava aquelas contas que eram mais sustentadoras da nossa vida. Então, era comida, aluguel, luz, telefone e etc. E a escola acabava ficando em segundo plano. A escola para mim era aquele lugar em que eu amava estar. Era o meu parque de diversões, eu acordava feliz para ir para a escola. Eu gostava de ir para a escola, eu me sentia bem, eu me sentia em paz, eu me sentia em casa na escola. Sempre gostei de estar lá, de estudar, de interagir com as pessoas dentro daquele ambiente. E aí acontecia que, quando a mensalidade estava em dia, todo mês, a coordenadora distribuía para os alunos um boleto para ser pago. Não existia um carnê que a pessoa recebia e ia fazendo, não. Todo mês ela ia entregando para todos os alunos. E para os alunos que estavam com o boleto atrasado, ela chamava lá na frente da sala. Então, ela entregava para os outros alunos e aqueles alunos que estavam atrasados, ela chamava
praticamente para fora de sala para entregar o boleto. E eu morria de vergonha. Eu me sentia arrasada quando era eu que estava com o boleto atrasado. Não porque eu sabia que eu não tinha a menor condição de pagar aquele boleto, mas porque eu sentia que a minha vida, a parte especial da minha vida, que era a escola, estava sendo ameaçada. E que a qualquer momento essa coordenadora chegaria para mim e diria assim: você não pode mais estudar nessa escola porque seu pai não tem mais como pagar isso aqui. Então, ó, vaza. E eu todo mês em que a mensalidade era atrasada, eu me sentia altamente ameaçada. Quando aí depois de um tempo a escola disse: "Ah, não vamos mais chamar esses alunos aqui, então a gente vai fazer diferente agora, a gente vai entregar o boleto para todo mundo ao mesmo tempo, e quem estiver com a mensalidade atrasada vai ter um boleto amarelo neon, e todo mundo vai ter um boleto branco". Gente, a vergonha era igual para mim. E aí a escola entregava o boleto branco para as crianças que estavam com a mensalidade em dia, e para mim era o boleto amarelo neon, porque o meu pai tinha atrasado. O que normalmente acontecia era, meu pai pagava 1, 2, e aí o mercado ia mal, e ele parava de pagar, e depois o mercado voltava, e ele atualizava e pagava tudo, aí começava a pagar de novo, né, todo mundo, todo mês certinho, depois atrasava, depois voltava, e assim eu vivi durante muitos anos, enquanto eu estudei naquela escola, e foi sempre desse jeito. Então eu sempre me sentia todo mês ameaçada de perder aquele lugar que para mim era o meu paraíso, era o meu lugar de descanso, era o lugar onde eu me sentia bem, que eu me sentia livre, que eu podia ser a criança que eu era na hora do recreio, na hora da aula, eu era uma boa aluna, etc, etc, etc. Como é que isso veio para minha vida adulta? Eu tenho pânico, eu tenho pavor de começar um curso, qualquer curso, que não esteja completamente pago desde o primeiro dia. Eu me sentia ansiosa e eu não sabia por quê. Eu alarguei e protelei fazer pós-graduação na minha vida, porque eu só podia fazer uma pós-graduação se eu tivesse o dinheiro para pagar à vista a pós-graduação inteira. Para eu não ter que todo mês ficar ansiosa com o boleto amarelo de ser chamada fora de sala, porque a mensalidade estava atrasada, etc, etc. Mesmo que a minha realidade financeira, a realidade da economia hoje fosse completamente diferente do que era no passado, com muito mais instável, com uma inflação que mudava o tempo todo. E isso moldou o meu comportamento financeiro. Eu só podia fazer qualquer curso se eu tivesse o dinheiro para pagar ele completo. E ao mesmo tempo que isso me impediu de fazer e investir de uma forma mais nutritiva na minha educação, também me impactou em muitos outros aspectos, porque eu acabava me descapitalizando, pegando todo o meu dinheiro e disse, eu vou fazer esse curso porque eu tenho todo o dinheiro agora. E aí eu colocava todo o dinheiro lá em vez de ir pagando as parcelas aos poucos e mantendo, por exemplo, a minha reserva de emergência, minha reserva da paz ali para mim. Percebe? Um comportamento, uma vivência, um evento na minha infância me causou um impacto, me causou uma marca tão grande, tão forte, de eu sentir que eu estava sendo ameaçada quase todo mês, e eu lembro até hoje da sensação de alívio quando o boleto vinha branco, quando estava tudo em dia, gente. Era assim uma sensação de ufa, esse mês eu posso ficar aqui em paz. E todo mês eu entrava em um processo, e no mesmo processo durante anos foi assim. Imagina o quanto que isso impacta a vida financeira minha enquanto adulta, quando eu preciso parcelar as coisas. Impacta muito. Tudo que eu posso comprar à vista, eu compro. E se eu não posso comprar à vista, tudo bem, teve um comportamento um pouco diferente, eu preciso juntar toda a grana para pagar ali à vista. Mas isso impactou mais ainda a minha capacidade e a minha necessidade de avançar nos meus estudos, porque se eu não tivesse um tantão de dinheiro para poder pagar aquilo antes de começar, eu nem começaria. Percebe? E
Quando você começa, por exemplo, a pensar na sua infância e pensar em ampliar o seu olhar sobre essas experiências de dinheiro, até onde vai? E não é assim: "Ah, fulano me contou que quando eu era criança o meu pai perdeu o emprego". Não necessariamente, é aquilo que você realmente se lembra do que você viveu. Uma outra memória que é muito viva, que quando eu fiz essa linha do tempo eu disse: "Gente, é daí que vem esse comportamento financeiro, eu não estou acreditando", é que eu cresci nos anos 80 até, né, 1994, depois que a gente saiu da ditadura até 94, a economia brasileira era altamente instável. Os preços eram remarcados todos os dias, a inflação era uma coisa absurda e a gente tinha um comportamento financeiro adequado àquela situação, que era: se eu tiver dinheiro, eu preciso comprar agora. Eu não posso deixar para amanhã, porque amanhã esse mesmo dinheiro vai ter perdido o valor e eu posso não conseguir comprar, porque aquilo ali vai estar remarcado, vai aumentar de preço e eu vou perder a chance de comprar. Então, tudo que a gente podia comprar no dia, a gente comprava. Todo mês o meu pai fazia aquele supermercado pesadão, aquela compra tipo de começo de mês, que era uma baita de uma grana. Por quê? Porque aquele dinheiro, aquele dia, podia ser comprado. Podia ser que no dia seguinte, se ele fosse comprar e fazer o mesmo supermercado, ele não conseguiria comprar a mesma quantidade, porque os preços haviam sido remarcados e estava tudo mais caro. Era uma inflação que era muito mais instável, uma economia muito mais instável. Aí, corta para Sara, 30, 35 anos, né, uns 10, 15 anos atrás, comprando loucamente tudo que via pela frente, com a justificativa de dizer assim: "Eu tenho que comprar isso hoje, porque amanhã eu posso não conseguir mais comprar. Eu tenho que comprar hoje, porque amanhã pode ser que o dinheiro não tenha mais, não exista mais aqui, eu não consiga mais adquirir isso". E eu saía comprando intensamente tudo que eu via na minha frente, com essa sensação de que no dia seguinte eu não iria comprar e eu não ia conseguir comprar mais nada. Poxa, mas Sara, é uma economia diferente, as coisas não mudam de preço de uma hora para outra, de um dia para o outro. É muito diferente. Eu sei. Mas enquanto eu estava no padrão automático de algo que eu vivi por 14 anos, quase 15 anos da minha vida, até vir o plano real e estabilizar a economia, são 15 anos de aprendizado, gente. São 15 anos em que eu vivi desse jeito. Cheguei na minha vida adulta com esse comportamento. Ah, nossa, eu quero ali, eu vou lá e compro. Por quê? Porque amanhã eu posso não ter, porque amanhã pode estar mais caro, porque amanhã o dinheiro pode não dar mais. E eu passei a ter uma dívida enorme. Um dos motivos pelos quais eu tinha uma dívida enorme era porque eu comprava sem parar com esse comportamento e essa atitude até compreender de onde estava vindo. E aí eu comecei a perceber que eu aprendi aquilo durante 15 anos da minha vida e que eu precisava olhar ao meu redor e começar a perceber que eu não estava mais lá naquele momento, que aquilo ali não estava mais acontecendo e que eu precisava mudar o meu comportamento porque não estava mais dentro daquela economia. E foi um processo super difícil porque foi tirar 15 anos de raiz até conseguir realmente mudar o meu padrão de comportamento. Então, assim, aquilo que você vive na infância, mesmo que você não seja um gerador de renda, mesmo que não seja um trabalho que te remunere o seu próprio dinheiro, mas a forma como seus pais lidavam com o dinheiro, o que eles ficavam dizendo para você, dinheiro não dá em árvore, eu trabalho para dar duro para você fazer ABC, ah, hoje não pode, e perdi meu emprego, gente, cansei de receber pessoas que a primeira memória sobre dinheiro era ver pai ou mãe perdendo, sendo demitidos, e isso trazer uma tristeza para dentro da criança, até ela dizer assim: "Cara, o meu pai está aqui desesperado, não porque ele perdeu o emprego, mas porque ele precisa cuidar de mim. Ele precisa botar comida porque eu tô aqui, porque eu não posso trabalhar.
Então eu sou, abre aspas, a culpada, porque ele perdeu o emprego e está triste. Não era a economia, não era um processo da empresa, não era. A criança traz para si. E essas experiências sobre dinheiro que a gente tem na infância, quanto mais você sabe o que te aconteceu e o que te impactou e como é que você consegue olhar para sua vida hoje e perceber e fazer as correlações entre o que você viveu e o que você aprendeu e os comportamentos que vieram a partir daí e como você se comporta hoje. Você vai começar a perceber que quando você olha para essa história, para as suas questões sobre dinheiro, os comportamentos que você tem hoje, você vai olhar e vai dizer assim: putz, aquele negócio lá na infância tem a ver com isso aqui, porque eu aprendi a me comportar desse jeito lá atrás, quando nem era meu dinheiro ainda. E você vai começar a perceber que isso realmente tem uma relação. E aí você encontra um caminho para sair desse processo muito mais rápido e muito mais fácil. Então começa a fazer essa reflexão. Quais são as suas primeiras memórias sobre dinheiro? O que que você, se você olhar de uma forma mais objetiva para aquilo e dizer assim, o que que eu aprendi aquilo? O que que eu aprendi nessa situação? Que tipo de comportamentos, crenças, emoções, padrão de atitudes sobre dinheiro eu aprendi a partir dessa vivência? Como é que essa vivência está ativa hoje? Como é que ainda hoje eu vivo os padrões de pensamento e comportamento que começaram ali naquela experiência da minha infância? E você vai começar a perceber que muita coisa do que você vive hoje não é da vida adulta, vem de um outro tempo. E para te ajudar também a entender como é que esses comportamentos realmente ajudam e atrapalham, olha a economia da época, olha como seus pais lidavam com o dinheiro, olha como você se sentia quando o dinheiro estava presente, quando estava ausente, como era que o dinheiro chegava até você, como é que as pessoas falavam de dinheiro com você, como é que você ouvia sobre isso. Todas essas memórias, elas são formadoras de uma base que vira automática, inconsciente dentro de nós sobre como nós lidamos com o dinheiro. E quanto mais você traz isso para a consciência, maior é a sua possibilidade de ter uma capacidade de mudar as suas atitudes e os seus comportamentos. E se precisar de ajuda, se você precisar de um terapeuta para fazer com você o caminho de trazer de volta e fazer essa transformação, me manda mensagem, a gente pode conversar e começar um processo terapêutico. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse episódio, já encaminha aqui para ele, traz ele aqui para ele escutar toda essa história, poder refletir também. Também ajuda bastante meu trabalho se você puder se inscrever aqui no canal, avaliar, porque me ajuda a chegar e alcançar mais pessoas de uma forma mais orgânica e não custa nada. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.